As crianças e os adolescentes estão curtindo o período de férias escolares, mas em muitos casos, ao invés de atividades que as envolvam social e fisicamente, o tempo tem sido ocupado com jogos online e exposição às telas, o que gera preocupação para a saúde ocular. Você tem agora mais informações no Alerta Geral com o repórter Sátiro Salles. Os pais devem ficar atentos a queixas das crianças sobre a saúde ocular, principalmente quando aparecem os sinais de irritação e coceira nos olhos. E mais uma preocupação: durante as férias escolares, o tempo de exposição das crianças às telas costuma aumentar significativamente, seja em celulares, tablets, computadores ou televisão. Esse excesso pode prejudicar a saúde ocular, causando sintomas como visão embaçada, olhos secos, dor de cabeça e fadiga visual. Oftalmologistas alertam que a chamada síndrome da visão do computador tem se tornado cada vez mais comum entre os pequenos. Por isso, é essencial que os pais estabeleçam limites no uso de dispositivos eletrônicos e incentivem pausas frequentes, como a regra do 20 por 20 por 20. A cada 20 minutos de tela, olhar para algo a 20 pés de distância por 20 segundos. As atividades ao ar livre, com luz natural, também ajudam a prevenir a miopia, que tem crescido entre crianças com idade escolar. As férias são ainda uma excelente oportunidade para levar os filhos para um exame oftalmológico de rotina. A detecção precoce de problemas como miopia, estigmatismo ou o estrabismo pode evitar dificuldades de aprendizado no retorno às aulas. Cuidar da visão é essencial para o desenvolvimento saudável de uma criança, e esse cuidado começa com a atenção dos pais. Com informações da área da saúde, Sátiro Salles. Vamos continuar falando sobre esse assunto que interessa a muita gente no Ceará e conosco o médico oftalmologista Juliano Pires. Doutor Juliano, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Neste mês das férias, já estamos passando da metade do mês de julho. Dá para perceber que os pais estão mais atentos à saúde ocular das crianças agora, nesse período das férias? Bom dia! Bom dia, Luzenor. Grande prazer poder estar aqui com você, batendo esse papo bacana. Então, Luzenor, o mês de julho é um mês já que, tradicionalmente, na oftalmologia, ele costuma ter um volume de atendimento muito maior por conta das férias escolares. Então, os pais estão, de certa forma, atentos à necessidade de fazer essa avaliação oftalmológica e isso é extremamente importante. A gente bate muito nessa tecla porque culturalmente o brasileiro não tem ainda essa percepção da importância do exame oftalmológico. Muitas vezes os adultos eles vão fazer o seu primeiro contato com o exame ocular quando vai renovar a carteira de motorista ou quando vai tirar a carteira de motorista, que é pior ainda, né? Juliano, neste caso aí das crianças, quais são os primeiros sinais que os pais podem perceber para dizer o seguinte: opa, está na hora de levar o meu filho, a minha filha, a um consultório de oftalmologia? Olha só, isso é uma grande pegadinha. Não existe sinal. Na verdade, a gente tem que trabalhar, quando fala em criança, na prevenção. A gente sabe que as crianças elas não têm, muitas vezes, uma noção de como é enxergar bem ou não. E o pior de todos os casos é quando a criança enxerga apenas por um olho. Então, se ela tem alguma alteração, ou, por exemplo, ela tem muito grau no olho ou pouco grau no outro olho, ela não vai conseguir demonstrar nenhuma dificuldade para os pais. Então, é imprescindível que os pais tenham essa atenção. Então, o que se preconiza? A criança ela tem o primeiro contato no exame ocular ao nascer, que é o teste do olhinho. Esse teste do olhinho ele deve ser repetido pelo menos com 1 ano de vida. E após esse primeiro contato com o oftalmologista, porque muitas vezes, em alguns locais, quem faz esse teste do olhinho é o próprio neonatologista na maternidade, quando a criança nasce. Mas o que se recomenda é, após 1 ano, um oftalmologista repetir esse teste. E, subsequentemente, a cada ano, essa criança ser submetida a uma avaliação oftalmológica. Mas, de uma forma geral, toda e qualquer criança, antes de começar a idade escolar, ela deve conversar até passar por um oftalmologista para fazer uma avaliação geral, ver grau, ver fundo de olho, ver
como é que está a córnea, como é que está a situação desse olho, né? Então, se você deixa para essa criança iniciar um exame após uma queixa, muitas vezes pode ser tardio demais. Ou seja, Beto, recado importante aí de extrema relevância, prevenção também na saúde ocular. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia aí, doutor Vinícius. Uma pergunta. Doutor Juliano Doutor Pires, Juliano, Beto. perdão. Uma pergunta que eu tenho, que é uma dúvida minha, por exemplo. A gente fala muito, eu tenho escutado falar muito dessa questão da fadiga visual. É o mesmo cansaço de vista? E outra coisa, doutor Juliano, ela atinge crianças e também adultos, ou só os adultos estão mais suscetíveis, digamos assim, a essa fadiga visual? Então, o que a gente conhece como cansaço antigamente, né, era a questão da presbiopia, né, que a gente falava que a pessoa quando chegava nos 40 anos, a distância, o braço ficava curto, né? E aí você tinha o que a gente chamava coloquialmente de braço cansado, de vista cansada, né? E aí, hoje em dia, na verdade, essa fadiga das telas ela é um pouco diferente, né? Porque o que acontece? Você tem várias situações. A primeira delas, quando você está em atenção a alguma coisa, seja um livro, uma tela de computador, ou até mesmo dirigindo, você tem uma tendência natural, isso é uma defesa do seu organismo, de diminuir o piscar. Então, o normal é que a gente pisque de 15 a 20 vezes por minuto. Quando a gente está diante de uma tela, ou quando está atento a alguma coisa, alguma situação, a gente pisca de 3 a 5 vezes por minuto. Então, essa situação de diminuição do piscar já contribui muito para um ressecamento dos olhos. Então, o olho tende a ficar mais seco. Fora isso, você tem uma situação que inconscientemente, a gente não tem, mas o olho da gente, ele tenta focar os pixels. Essas telas são feitas por milhares de pontos, né, que são os pixels. O olho da gente tenta focar esses pixels. E isso causa uma tensão na musculatura do olho que faz com que você tenha realmente um cansaço. Então, essa regra do 20-20-20, ela é muito importante, principalmente para os adultos que ficam muitas horas, que trabalham no computador e muitas vezes, além de trabalhar no computador, na hora do lazer, vai com uma tela também, né? Agora, as crianças, realmente, a gente tem que ter um limite no uso dessas telas, porque isso vai provocar uma série de consequências num olho que está em formação. Então, a gente tem aí estudos mostrando um boom, é como se fosse uma pandemia de miopia no mundo. Então, existem estatísticas que projetam que até 2050, metade da população vai ser míope. Porque o que acontece? O mundo hoje, diferente da nossa época, ele é de perto. Antigamente, o jovem, ele completava 18 anos, ele queria tirar a carteira de motorista para dirigir. Hoje, o jovem não quer mais tirar a carteira de motorista, ele pega um Uber, né? Então, ele não faz nem questão de dirigir. Então, antigamente a gente via televisão, tinha uma distância, ia para o cinema. Hoje em dia o mundo é próximo. E isso daí traz consequências. O mundo do míope, ele é exatamente esse mundo de perto. Então, ele enxerga muito bem de perto, mas enxerga muito ruim para longe. Essa projeção da Organização Mundial da Saúde, do ponto de vista do aumento do número de pessoas com problemas de visão, se repete também aqui no Ceará, tanto na região metropolitana de Fortaleza, quanto no interior do estado? Olha, eu creio, Luciano, não existe estudo. O brasileiro ele é complicado para fazer um estudo, né? Mas, assim, eu creio que a vida da pessoa que mora no interior, ela tem uma exposição às telas um pouco menor do que a pessoa que vive numa região metropolitana, né? Então, você tem mais um estímulo de estar no campo, de jogar uma bola, né? Mas, realmente, às vezes não tem um acesso a uma internet de boa qualidade. Então, isso daí acaba favorecendo para que ele vá procurar opções de lazer, né? E não uma tela de computador, e não um celular, muitas vezes, né? Então, o que eu vejo hoje em dia, né, eu até mesmo na minha casa, que eu tenho criança, é o dia todo no computador. Se você permitir isso, se você não der opção, a criança vai ficar o dia todo, porque é tentador. Não? O celular, o jogo, eles realmente prendem. Né? O adulto fica preso, que dirá uma criança que não tem discernimento para compreender que aquilo ali vicia, né? Então, se a gente não tomar cuidado, e lamentavelmente, eu vejo muito hoje em dia os pais substituindo a chupeta
pelo celular. Então a criança começou a dar trabalho, dar problema, ele dá um celular para a criança. Então você vai num restaurante, muitas vezes, a criança está lá sem mexer, ela está quietinha lá porque está olhando o celular, né? Eu tinha observado o impacto dessa tecnologia na fabricação de chupetas, viu, Beto? Pelo que o Juliano está falando. Agora, Juliano, na pergunta anterior, você nos trouxe uma resposta falando sobre o olho ressecado, né, das crianças que precisam ficar atentas a esse piscar dos olhos, né, diante da tela. O que é qual o significado, qual a consequência desse ressecamento do olho? Quais são as providências que os pais devem adotar quando essas crianças se queixam, por exemplo? Esse ressecamento provoca aquela coceira, a irritação nos olhos? Exato. Excelente pergunta, Luciano. Quando você tem uma situação de olho mais seco, você aumenta a concentração de partículas alérgenas na superfície do olho. Então, se é uma criança que ela já é alérgica, ela vai tender a ter mais coceira, e ela vai sentir mais coceira. E um alerta muito importante, a gente teve aí o Junho Violeta, que é uma campanha já a nível nacional, encabeçada pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia, que alerta para o perigo de coçar os olhos. E existe uma doença que não é tão rara, mas a gente percebe um aumento significativo dela a cada ano, que é o ceratocone, que é uma doença que ela acomete 20% das crianças, dos pacientes que são alérgicos. E geralmente ela está relacionada ao ato de coçar os olhos. Então você coça os olhos, você começa a causar um estresse na estrutura corneana, que é essa membranazinha que fica na frente da íris, né, que é essa parte colorida, e isso daí faz com que ela comece a ficar abaulada. Então você começa a perceber que uma criança começa a ter uma mudança muito rápida do grau, o grau vai aumentando rapidamente, aquela criança que fez um óculos, em 2, 3 meses esse óculos já não funciona mais, não dá uma visão muito boa, e se você não estiver atento, essa criança pode chegar a uma situação de precisar de um transplante de córnea. Então é perigoso, o ato de coçar os olhos não é inocente, ele pode deixar sequelas e sequelas muito graves. Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o médico oftalmologista Juliano Pires. Juliano, eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral, você que abriu aí um espaço na sua agenda corrida de atividades no consultório médico para nos atender e para nos trazer essas informações importantes para o nosso público ouvinte, para os pais que nesse momento nos acompanham pelas 28 emissoras que retransmitem o Jornal Alerta Geral no interior do Ceará, a partir da FM 104.3 Expresso Grande Fortaleza e também pelas redes sociais do Ceará Agora. Desejo a você um bom dia, um bom trabalho e mais sorte na primeira divisão. Grande prazer, Luciano, Beto. Um grande prazer para poder bater esse papo com vocês e ajudar a população. Um abraço. Grande abraço, doutor Juliano. É apenas para descontrair, Beto Almeida, que o Juliano, um paraibano, é torcedor ardoroso do Fortaleza, tanto quanto você. E nos últimos dias, né, o Fortaleza vem cambaleante, mas com um time, com uma equipe, Beto, em condições de se recuperar. Mais um bom papo aí com o doutor Juliano Pires, Beto, sobre esse recado de extrema relevância para os pais ficarem atentos à saúde ocular das crianças. Mais importante do que uma consulta marcada, tem que ter a prevenção. E mais que isso, Luciano, não apenas só para as crianças que preocupam, mas ali as informações dadas pelo Dr. Juliano também nos interessam enquanto adultos, porque nós também somos vítimas dessas telas, principalmente hoje, o dia todo ligado nelas, e a gente precisa fazer essa prevenção. Então, boas dicas, sem dúvida. Então, para finalizar aqui o nosso bate-papo político, o jornalista Beto Almeida ainda volta hoje aqui no Jornal Alerta Geral, registrar a audiência da Cláudia Maria na cidade do Crato, do Roberto em Quixadá, Anselmo no município de Ocara, o Francisco está em Calcaia, terra do Lael Cimente, a Irene no município de Santa Quitéria, a Francisca em Apuiarés, Raimundo em Barbalha, Maria José em Umirim, a Alessandra no município de Capistrano e a Silva em Pentecoste. Final da nossa conversa. A você, jornalista Beto Almeida, a você, ouvinte internauta, um bom dia, um bom trabalho, um grande abraço. Um grande abraço a todos, um bom dia.